Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Jarilo, eu sou analista de suporte da União Telecom e hoje eu vou falar um pouco sobre os agentes. Quem são os agentes e como configurar os agentes? Primeiramente, o agente é todo colaborador que atua no atendimento da tua operação. Então, toda aquela pessoa que está lá atendendo ou recebendo chamadas, né, efetuando chamadas, ele é um agente. Diferente do gestor, que é o que está comandando a operação. Quem está definindo as regras, quem está criando toda a estratégia de atendimento é o gestor, que está ali na configuração da operação. Cada agente ele é identificado por um número. Esse número também é utilizado para login. Eu posso criar um login por agente e eu posso utilizar o número de identificação dele. O número de identificação é o perfil desse agente dentro do sistema. Então a identificação do agente ele não é feita pelo ramal. Não importa qual ramal o agente está utilizando. O que importa é o número do agente. Porque ele estando em qualquer ramal de call center, a estratégia que o gestor dele criou para ele, ele vai utilizar. Tá? Então ali ele diz, né? A identificação do agente não será pelo ramal, mas sim pelo número do próprio agente, contendo este o seu perfil de atendimento. Então, o que ele diz? Dentro do número do agente é onde está o perfil. O ramal, para mim, não faz diferença, desde que ele seja um ramal de call center. Aqui é o cadastro de operações, né? Então, cadastro de operações eu tenho no campo 1 um submenu. Nesse submenu, vamos falar sobre agente. O campo 2 é a opção de criar novos agentes. O campo 3 é o informativo da quantidade de licença disponível para a criação, né, mediante ao contrato. O campo 4 são as colunas e as informações dos agentes. Nós vamos detalhar um pouco mais adiante. E o campo 5 ali são as ações. Então vamos lá. O campo 1 é o menuzinho, né, nesse caso agente, é o menuzinho de agente. O campo 2 é o botãozinho de criar novos agentes. O campo 3 é a informação da quantidade de agentes disponível na sua licença. O campo 4 é uma lista, né, dos agentes criados. E nessa lista são exibidas algumas informações. O login, o nome do agente, o status, a senha, a fila, a gravação sim ou não, a qualificação sim ou não, o formulário de cliente sim ou não, qual o tipo de mídia e algumas ações. As ações, né, permitem ao gestor abrir o campo de edição, exclusão ou bloqueio do agente. Nós vamos detalhar a seguir, né, o que são aqueles campos acima. Então vamos lá. Dentro da criação do agente ou edição do agente, nesse caso aqui eu estou editando um agente porque o campo já está preenchido. Se eu estiver fazendo uma criação, esses campos vêm em branco, né? Mas a edição ele já tem algumas informações para que eu possa alterar. Eu posso sair um colaborador meu, eu utilizar o mesmo agente para outro colaborador, então eu vou ali, troco as informações, troco o perfil, né? E continuo com o mesmo número. Então a gente usava 609, se desligou, uma semana depois eu coloquei outro agente no lugar, eu continuo utilizando o mesmo número, não tem problema, é só fazer a edição e trocar o nome dele. A criação de um agente novo, ele está em branco, é só fazer o preenchimento correto ali do agente. Então, o número do agente, você pode reparar que eu não posso alterar, ele é sistêmico, o sistema vai gerar um número sequencial. Se eu apagar o agente, ele vai ficar vago aquele agente, e quando eu criar um novo agente, ele vai criar do menor para o maior, sempre na sequência. Então, ali no nome, é o nome do agente, eu sempre aconselho colocar um nome e sobrenome para uma identificação do agente, né, lá no relatório, quando eu for puxar alguma informação de produtividade do agente, eu consiga saber quem é o nome e o sobrenome. Por que nome e sobrenome, né? Pode ter pessoas com nomes iguais ali e aí gerar um pouco de confusão. Apesar do número do agente ser único, é mais fácil que o gestor decore o nome do agente do que o número, né? Então, fica a dica. O login de acesso. O login de acesso, ele pode ser utilizado o mesmo número do agente ou eu posso criar um login também com o nome dele. Então ele fala ali, ó, nome de usuário para acesso ao sistema sem necessidade de usar o número do agente. Então eu não preciso utilizar o número do agente, eu posso pedir para o meu gestor colocar o meu nome, por exemplo. E quando eu for me logar, eu utilizo o meu nome. Senha numérica é uma senha de 4 dígitos para o login do agente via ramal. Então, como eu disse, né, o agente que ele utiliza 3 tipos de mídia. Ele utiliza ramal, WhatsApp e SMS. Esse login, dessa senha numérica,
é via ramal. O ramal vai chamar e vai pedir uma senha para ele. Mas se ele utiliza web e SMS e não utiliza voz, ele não tem ramal. Então ele precisa criar uma senha web. Essa senha web é uma senha que permite ele se ingressar ao sistema para trabalhar somente com as mídias que não utilizam voz. Quando ele utiliza qualquer outra mídia e a voz, ele obrigatoriamente vai fazer login via ramal com a senha de 4 dígitos. Então, nota que se eu tenho voz, WhatsApp e SMS, eu não preciso criar a senha web. Mas se eu não tenho voz, eu preciso criar sim a senha web. Então, a fila padrão é a fila de login do agente. O que é a fila de login do agente? O agente ele precisa de uma fila para que ele possa fazer o login e setar o seu perfil. Tá? Essa fila de login ela é apenas uma fila inerte. Ele vai trocar essa fila quando ele entrar em uma campanha de discador, por exemplo. Então não é interessante que o agente ele receba chamadas na mesma fila de login. Se eu coloco os meus agentes para trabalhar na fila de receptivas, por exemplo, e eu falo para eles que eles vão trabalhar com uma campanha, quando ele se ingressar na campanha, ele trocou com o discador a fila dele, a fila padrão, a fila de login. Então essa fila dele, ele deu a fila padrão para o discador e pegou a fila do discador para ele. As chamadas receptivas vão ser tocadas na fila lá do discador, só que o discador não atende. Então você começa a gerar uma confusão dentro do teu sistema e um comportamento não esperado. Então é interessante que você sempre logue o agente em uma fila padrão, uma fila inerte, onde não recebe chamadas, tá? Para que lá no Fila Manager você consiga manipular quem vai receber e quem vai trabalhar dentro de um discador nesse escopo de filas, tá? Então, aqui é somente para traçar o perfil dele e para ele se logar. Eu costumo, dependendo da operação, colocar a fila padrão, nome da operação, financeiro, padrão compras, padrão vendas. Porque dessa maneira eu consigo saber que aquele perfil do meu agente, ele é daquele grupo, né? Mesmo que eu venha mudar ele futuramente, eu sei que eu tirei alguém de um departamento, né? De qual perfil que eu tirei. Se eu tirei ele de compra, se eu tirei ele de venda, se eu tirei ele de financeiro, então eu consigo mensurar isso no final do meu mês ali. Tá? Lembrando que as filas elas são criadas em outro campo, precisa ser criada a fila antes de vir aqui no agente. Então também tem um manualzinho sobre filas. Mas vamos voltar aqui para o agente. Tá? Gravar ligações. Eu vou habilitar sim ou não. Então é bem fácil, né? Bem interpretativo, se eu quero gravar sim ou não. Por que eu tenho que gravar a ligação no agente? Lembra que eu falei do ramal? Independente de qual ramal o agente for atuar, eu quero que grave a ligação do agente. Porque o ramal ele tem a gravação do ramal. Eu posso criar um ramal de call center onde eu vou gravar ou não gravar. E se o agente sentar nesse ramal, tá, como não gravar, essa gravação ela não será feita no ramal, mas sim no agente. Então eu vou ter sempre a garantia de que a gravação daquele agente ela vai ser feita. Formulário de clientes. Eu pulei, né? Qualificar ativo, né? Então a qualificação, o que é a qualificação? Quando o agente ele recebe uma chamada, ele entra por uma fila e nessa fila ele tem uma qualificação da receptiva. Quando o agente faz uma ligação, ele não passa por fila. Então eu venho dentro do agente e falo para ele que eu quero que ele qualifique a ligação que ele fez também. Então qualificar o ativo, sim ou não. A qualificação nós vamos falar em um outro vídeo, tá? Mas a qualificação é a tabulação. Muita gente usa esse termo. Bom, eu tinha pulado, então formulário de clientes. O formulário de clientes. Habilitar o formulário de clientes para interação com o módulo de gestão de cliente, tais como cadastrar, atualizar um cliente ou processar uma venda. Dentro do SCAL existe um mini CRM, onde eu posso criar algumas informações, né, de vendas, coletar alguns dados do meu cliente e ir ali criando um banco de dados onde eu posso habilitar ele até ali o formulário, né? Então esse formulário é com mais informações para o agente. E aqui eu tenho o grupo de cliente,
Como eu tenho um formulário de cliente, eu tenho um grupo de cliente, porque eu posso dizer que aquele departamento, né, eu citei ali um pouco antes, um financeiro, um compras, um venda, ele pertence ao seu grupo de cliente. Então, eu sempre vou trazer a informação separada pelo departamento. Por isso que eu gosto de trazer a fila de login do meu agente, o departamento dele. Porque quando eu for controlar também o grupo de cliente, eu vou olhar e vou saber a qual departamento ele pertence. Mídias de atendimento. Eu já falei um pouco de mídias, né? Mas vamos lá. Temos 3 mídias, que é a voz. Voz é o ramal, é o telefone. O WhatsApp é a mensagem, é o chat. E o SMS, que são os torpedos, né? Então, eu consigo fazer com que o agente opere com os 3 simultâneos, um ou apenas 2. Eu consigo ali, em um único canal, né, o mini channel, fazer com que eu trate todas as minhas informações numa única tela. Então, vamos lá. Pesquisa do ativo. A pesquisa do ativo, né, como eu falei, o ativo é a chamada que o agente faz ao cliente. E o receptivo é o cliente ligando para o agente. Então, quando o cliente liga, cai na fila, as pesquisas de satisfações da fila são diferentes, né? Elas podem ser diferentes ou iguais, mas aqui eu posso, dentro do agente, criar uma pesquisa personalizada para o agente quando ele liga para alguém. Então, pesquisa do ativo é a pesquisa de satisfação. Tá? Então, qualifique a chamada desse agente. Foi bom, ruim, tecle 1, tecle 2 e tudo mais. Essa é a pesquisa de satisfação. Então, eu posso ativar sim ou não e eu escolho qual é a pesquisa que eu quero. Pausas. A pausa, quando o agente se pausa, ele para de receber chamadas. Ele informa ao sistema que ele está indisponível e informa o motivo da pausa. Ele foi almoçar, ele precisou ir uma reunião, uma manutenção. Cada pausa tem o seu motivo e o seu tempo. Também tem um vídeo falando sobre pausa, muito interessante. Mas vamos focar aqui no agente. Eu posso habilitar sim ou não para uma pausa do ativo, tá? Como eu falei, né? Pausou, ele para de receber chamadas, mas não para de efetuar chamadas. Então sempre tem aquele agente e pausa para o almoço e fica efetuando chamadas ali para alguns clientes. Se aqui estiver habilitado sim, ele vai bloquear o ativo. Então o ativo é pausado, o agente não consegue fazer chamadas, além de não receber. Não vou bloquear ele, então não, o agente pode sim fazer a chamada se estiver em pausa. Bloquear o tempo excedido, tá? É sim ou não. Em caso do agente exceder o tempo de pausa, este será desconectado e bloqueado. O agente só poderá se logar após o seu supervisor o liberar novamente. Então, o que acontece? Toda pausa, ela tem um tempo que o gestor estipulou, e se o agente estourou esse tempo, automaticamente o sistema vai desligar a conexão dele e vai bloquear ele. Quando ele tentar fazer esse novo login, ele não vai conseguir e ele vai precisar pedir para que o teu gestor o libere. Parte boa é que você vai identificar, né, quem excedeu o tempo em tempo real. Mas também você tem no relatório, você pode buscar. A parte ruim é que se você não estiver disponível, né, o gestor não estiver disponível, o agente vai ficar sem trabalhar até que ele seja liberado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.